Todos nós sabemos que os municípios têm que gastar 15% que arrecada em saúde e os estados 12%. Não há vinculação até agora para a União. O Senado, em 2007, fez um projeto de lei complementar do senador Tião Viana e determinou, naquela aprovação que houve pelo Senado, que continuasse 15% para os municípios, 12% para os estados e 10% para que a União aportasse em recursos para a saúde. O projeto aprovado regulou ainda o que é gasto em saúde e o que não é gasto em saúde. Foi para a Câmara. A Câmara Federal, infelizmente, ficou 3 anos e meio com o projeto. Houve um substitutivo e naquele substitutivo criaram uma nova contribuição chamada Contribuição Social da Saúde. E extinguiram aqueles 10% da União. Isso que é a gravidade. Portanto, os nossos deputados da legislatura ainda passada fizeram esta votação. Só que um partido, o DEM, entrou com destaque, não tinha mais como tinha sido aprovada a contribuição, a criação da Contribuição Social da Saúde, antiga CPMF, com outros percentuais, e suprimiu nesse destaque a base de incidência. Recentemente agora, fruto da pressão dos municípios, das marchas, inclusive que fizemos, a Câmara votou a regulamentação da emenda 29. Só que a base, o destaque do DEM, ele foi aprovado. Com isso caiu a base. Então existe a contribuição, mas não existe como cobrar. Então zerou tudo. E voltou para o Senado. Além dessa questão que eu diria gravíssima da Câmara, em vez de melhorar, piorou o projeto. Por quê? Porque isentou os governadores, e por isso eu chamo muito a atenção aqui dos nossos prefeitos, lideranças, vereadores, enfim, toda a nossa comunidade. Saiu de lá retirando a base do Fundeb dos governadores da incidência do percentual de vinculação dos governadores. Isso dá 7 bilhões a menos para a saúde. E não tiraram a parte dos municípios, dos prefeitos, que continuam como base para onde irá incidir, no caso, o percentual. Então, voltou para o Senado. Por isso, agora, o meu apelo veemente. Cada um dos senhores e das senhoras, e aí é toda a comunidade, não é só o prefeito, a liderança tem que ser da prefeita, do prefeito, enfim, dos vereadores, é entrar em contato com o seu senador do seu estado, através de e-mail, telefonemas, enfim, contatos que possa ter, reuniões locais, para que os senadores, agora ao apressarem, e veja bem, é o item 4º da pauta do Senado atualmente, nesse momento que nós estamos falando, né? Isso poderá até ser votado antes da nossa mobilização do dia 30, em tese, mas que restabeleça aí sim os 10% da União. Essa é a luta, olhe bem, entrar em contato com o senador para que o senador ou a senadora restabeleça os 10% da União, ficando 15% para os municípios, 12% para os estados e 10% para a União. E tire esse privilégio dos governadores, faça a supressão dos nossos senadores daquele que faculta, né, aos governadores, ou seja, que determina que as receitas dos governadores, na parte do Fundeb, não entra na base da parte da vinculação da saúde. Se isto for aprovado no Senado, só a União terá que, na nossa avaliação, colocar em torno de 30 bilhões a mais por ano na saúde. E os governadores vão deixar de maquiar os seus orçamentos, dizendo que estão gastando 12 em saúde, quando muitos estão gastando 5, 6, 7, 8. Portanto, a hora agora no Senado é essa. Esse é o nosso trabalho, mobilizar médicos, profissionais da área da saúde, usuários, a comunidade. Esse é o papel do prefeito, liderar este movimento na questão junto aos senadores para terminar de votar a regulamentação da emenda 29. Os royalties do petróleo ou participação especial do petróleo, do sistema atual concedido e não ainda do pré-sal, esse que é o nosso trabalho. Veja bem, quando o governo enviou lá atrás, o presidente Lula, os 4 projetos regulando o chamado marco regulatório do petróleo, o novo marco, e como estava em regime de urgência constitucional, nós entramos com as emendas nas comissões, não conseguimos ganhá-las, prosperar. Em plenário foi feito destaque, dentre os quais o principal dele é que era liderado pelos deputados Marcelo Castro, Humberto Souto e Ibsen Pinheiro. Destaque em plenário. Nós fizemos a mobilização, os senhores prefeitos que estão nos acompanhando agora, eu até aproveito para agradecer, nos ouviram, a grande maioria mobilizou, trabalhou os deputados e senadores e nós conseguimos aprovar o destaque. Com isso, esse destaque faz com que a atual produção de royalties e de participação especial, repito, que não é ainda do pré-sal, não é da partilha do sistema concedido atual, que isso já seja imediatamente dividido de uma forma equânime entre todos os municípios e estados do país
e não fique, com o maior respeito que temos ao estado do Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, não fique concentrado em 2 estados e 27 municípios, que é da participação especial. Então nós conseguimos fazer com que isso fosse aprovado. Destaque foi ao presidente Lula e ele vetou. Lamentavelmente, o presidente Lula vetou, nos tirou esse direito de receber um patrimônio que está lá no artigo 20 da Constituição, que é da nação brasileira, da União. Ou seja, com isso agora temos que apreciar o veto. Já se passaram aí 11 meses, né, e ainda o presidente Sarney não colocou esse veto em apreciação. Por que ele não colocou? Porque houve aí nesse ínterim a construção de um acordo, que você perguntava antes, uma proposta alternativa ao veto, para não precisar apreciar o veto, porque aí a questão provavelmente iria para o Supremo, teria outras consequências. Então nós, inclusive, participamos muito da Confederação, tivemos os nossos técnicos participando inicialmente, muito tempo com o senador Wellington Dias, na construção da proposta que foi costurada com alguns governadores também, que finalmente vieram para o debate, né? E se chegou a uma proposta de acordo. Nesse acordo, logicamente, o Rio não vai continuar, o Espírito Santo, recebendo o que estava recebendo, mas nominalmente, praticamente, vai se manter no mesmo nível, né? E irá haver uma partição maior entre todos. Aí nós temos as simulações que os senhores prefeitos já receberam, está no nosso site, quanto que cada município irá se beneficiar já imediatamente. Então, esse projeto foi apresentado, o relatório pelo senador Vital do Rego, no Senado, foi aprovado por ampla maioria, né? Colocando essa proposta, isso dará em 2012, como referência, aproximadamente 4 bilhões para os municípios do Brasil e 4 para os governadores. Foi para a Câmara, atualmente está na Câmara. Aí é o nosso chamamento nesse momento. E aí a importância de os senhores se mobilizarem e as senhoras. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui em Brasília. Só precisamos fazer imediatamente esse trabalho, porque esse recurso dos royalties, e aí eu faço algum esclarecimento, eu chamo de injeção na veia. É alguém, comparativamente, que está com uma dor terrível e vai ministrar um Buscopan direto na veia, para tentar melhorar. Não que os royalties vão solucionar o problema das prefeituras, muito longe disso, mas poderão amenizar em muitos e nós estaremos fazendo justiça, contemplando, repito, mantendo a autonomia do Rio de Janeiro e Espírito Santo, como entes da federação, sem querer ofendê-los na sua, vamos dizer assim, arrecadação, na sua parte fiscal, mas estendendo para todos o fruto do sistema atual implantado, falo mais uma vez, não do pré-sal, e sim do sistema concedido. Então, agora alguns esclarecimentos. Primeiro, há um trabalho contra a nossa tese na Câmara, para que não seja isto votado e terminado, porque uma vez terminando, convém já dizer, se a Câmara votar o que veio do Senado, sem emendas, e essa é a nossa proposta, olhem bem, não vamos aceitar qualquer emenda, para o lado que for. Se ele for aprovado, vai à sanção da Presidência da República. Sancionado, no outro dia publicado, e já se começa a receber. Portanto, isso poderia ainda ser em novembro, em dezembro, não sei, na época em que isso for publicado, sancionado e publicado. Então, isso é um dado importante para ressaltar. Repito, os senhores têm no site o montante que cada um irá receber durante o ano de 2012. Outro argumento contra a nossa tese é os chamados, entre aspas, municípios ou estados produtores. Isso é uma invenção muito grave. Nós não estamos falando dos produtores. Produtores, sim, são aqueles que estão extraindo petróleo em terra, na área territorial, ou seja, aonde pode ter algum impacto, e ali se produz. Essa não é a nossa discussão. Nós não estamos falando em royalties decorrente da exploração de petróleo em terra. Nós estamos falando em alto mar, na plataforma continental. E na plataforma continental, está lá no artigo 20, nós temos toda essa linha de argumento, é propriedade da União, portanto é de todos nós, né, de um ou dois. Então, não há, nesse caso da plataforma do petróleo que nós estamos discutindo, dos royalties, produtor. Isso é um engodo que criaram, com o maior respeito que tem. A gente imagina por quê. É porque, lógico, se você é produtor, tem direito. Agora, desde quando que é produtor de um poço que está localizado a 200 quilômetros a distância da área territorial do mar, né, numa profundeza de 4, 5 mil metros, que isso foi lá, apareceu, produzido há milhões de anos, que é um bem finito e que é do povo brasileiro. Então, esse argumento não procede. Não existe produtor, existe confrontante, como diz a Constituição. Por outro lado, o argumento de que fere contrato, não fere contrato nenhum. Os contratos de hoje vão continuar existindo. Não fere os contratos de hoje, né? Mantém os contratos de concessão todos. O que nós estamos discutindo é o fruto desses contratos. O contrato vai continuar. O que ele produz? Royalties e participação especial.
Isso é que nós estamos discutindo, quem vai se apoderar. Se é só 2 estados, se são todos municípios ou não. Não mexe nos contratos. Esses contratos não se pode mexer em qualquer conteúdo deles. Então não há isso aí também. Assim como outro argumento que seria inconstitucional por causa dos estados que recebem o FPE. O que o Supremo decidiu não é que ele é inconstitucional. Isso é outra mentira. O que o Supremo decidiu é que até 2012, ao final de 2012, tem que ter uma novos critérios para a formação do Fundo de Participação dos Estados. Portanto, nós estamos nesse momento, nós sabemos que o Rio de Janeiro legitimamente fez uma grande manifestação recentemente agora, todos os senhores e as senhoras acompanharam pelas televisões, né? Pelas televisões pelo menos acompanharam, né? Então, nós precisamos, não é reagir, não é retalhar, precisamos respeitar os municípios, os estados como do Rio de Janeiro e os prefeitos do Rio de Janeiro, prefeitos também. Não estamos fazendo nada que venha terminar com aquele recurso, porque outra coisa seria retirar praticamente tudo. Nós estamos mantendo nominalmente, repito, mas olhe bem, então, para finalizar, procure a sua deputada e o seu deputado. Eles têm que falar com o presidente da Câmara, Marco Maia, com seus líderes e votar agora. Um alerta importante: se não for votado agora, ainda nesse ano agora, na Câmara, e terminar, isso fica para o ano que vem, tem eleições, quando é que vão votar? E o dinheiro deixará de entrar nas suas prefeituras para o financiamento das políticas públicas. Então, é hora dos prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários, conselhos municipais, pessoas da comunidade, fazer esse trabalho, para que se vote, repito, agora, imediatamente, o que veio e foi acordado no Senado. Ou então vamos partir para o confronto para apreciar o veto. Vamos pressionar o senador Sarney para que convoque o Congresso e venha apreciar o veto, e vamos derrubar o veto, porque nós não podemos ficar nessa lenga-lenga mais uma vez e aí sermos enganados. Então, é hora de ação agora. Vamos ao trabalho, vamos mobilizar. Repito, uma coisa é no Senado, só com senadores, conclusão da emenda 29, saúde. A outro procedimento, com os deputados e deputadas para terminar a votação da distribuição dos royalties. Nós estamos anunciando o e-mail, o telefone, o endereço de cada parlamentar federal, senador ou deputado, e os senhores poderão agir. Portanto, depende dos senhores agora, para que possamos talvez chegar ao final do ano com essas duas conquistas em benefício da população brasileira. Cada um tem a plena liberdade de tomar qualquer iniciativa na linha que nós colocamos. Nós não vamos dizer o que é e o que não é. Apenas estamos recomendando, se possível, unificar esse movimento, que no dia 25 promovam, pode ser um ato singelo, não precisa ser uma grande manifestação, de preferência se for maior é melhor, né? E chamando a comunidade toda, né? E que eles passem a atuar, não é só para fazer a manifestação. Se não entrar em contato com o deputado, inclusive o dia do dia 25, é um final de semana, poderão convidar os parlamentares para estarem lá também acompanhando. Mas a partir dali, ficar em contato por telefone e não parar, não é só um dia, por e-mail, por telefone, por fax, qualquer meio que for possível, junto aos senadores para aprovar a emenda 29, a regulamentação, e nos deputados com os royalties para terminar. Então, dia 25 seria um dia de luta. Filme, passe para o nosso site para nós divulgar, fazer uma grande rede dos demais municípios, não em retaliação ao Rio, mas para mostrar que os municípios do país inteiro querem essa divisão mais justa dos royalties e a conclusão da emenda 29. E no dia 30, aí sim, eu estou aguardando os senhores e as senhoras, todos em Brasília, uma quarta-feira, para que a gente possa dar locução, poder verbalizar isso lá dentro do Congresso e tentar fazer uma pressão política para que não entre o mês de dezembro, ou de preferência não encerre o período legislativo sem votar. É hora de cobrar do seu deputado. E quem pode cobrar é o senhor, não nós, ou a senhora. Você sabe quem são os deputados e senadores, ou deputados e senadoras. Portanto, haja imediatamente, permanentemente, até ter a solução. Não é reunir e terminar. Vamos seguir nessa batalha.